vamos lá. O gráfico representado é o da velocidade de um carrinho de brinquedo em relação ao tempo de movimento retilíneo uniformemente variado. A cada distância percorrida pelo carrinho, no intervalo de 0 a 1, foi de 4,5 metros. A distância percorrida pelo carrinho em metros, no intervalo de 3 a 4, vai ser quanto? Então, olha só. Esse gráfico aqui é da velocidade pelo tempo. E a gente sabe que a velocidade pelo tempo me dá o deslocamento. Eu sei que aqui é a minha velocidade inicial. E como isso aqui é um gráfico que cresce, né, que é crescente de maneira linear, então isso aqui vai ser 2 vezes a velocidade, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Vou chamar assim porque eu não sei quanto é a velocidade em cada um desses trechos, mas eu sei que no intervalo de 0 a 1, o deslocamento foi de 4,5. E nesse intervalo, eu sei que a área que eu acabei de colocar de azul, que é um trapézio, é exatamente igual ao deslocamento. É igual a 4,5, que foi dado aqui no enunciado. E aí, qual é a fórmula da área de um trapézio? Base menor, que nesse caso aqui é V, mais base maior, que nesse caso aqui é 2V, vezes a minha altura, que vai de 0 a 1, então é 1, dividido por 2. E aí eu vou ter o quê? 4,5 é igual 1V mais 2V dá 3V, vezes 1, 3V, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 9 é igual a 3V, V é igual a 9 dividido por 3. Então, a velocidade é 3 metros por segundo. Então, em cada um desses trechos aqui, V vale 3, 2V vale 6, 3V vale 9, 4V vale 12. Então, agora eu já sei quanto é a velocidade em cada instante aqui. Só que ele quer saber qual é a distância percorrida entre os intervalos de 3 a 4. Então, ele quer saber daqui, do 3 até o 4. E aqui, de novo, se eu fizer a área desse desenho aqui, que é um trapézio, eu vou descobrir, né? Esse trapézio aqui, ó, de 3 a 4 segundos. A área do trapézio é o que? Base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2. E isso aqui vai ser igual ao deslocamento nesse trecho. Vou chamar de delta S2 para variar do outro. Então, base menor é essa aqui, que tem tamanho 12, mais base maior, que é essa aqui que tem tamanho 15, porque ele vai de 3 em 3. Vezes a altura, que é essa parte aqui de baixo, 1 dividido por 2. 12 mais 15 dá 27, vezes 1, 27, que dividido por 2 vai dar aproximadamente 13,5 metros. Então, esse vai ser o deslocamento na primeira questão, tá? Aí agora a gente vai ver a terceira questão, que a primeira nós fizemos em aula. A imagem representa uma técnica para a realização de suturas, ou seja, o fechamento de uma abertura realizada durante um processo cirúrgico no qual foi necessária a realização de uma incisão, um corte com bisturi. E aí ele tem 3 imagens, né? Aqui disponibilizando como se fosse o corte com bisturi. Para manter a precisão durante a realização da incisão da imagem, o movimento do bisturi deve se aproximar de quê? De um movimento circular uniforme? Não, porque se for um movimento circular, vai acabar machucando a pessoa. Então, não pode ser nenhum desses que fala de movimento circular. Depois, movimento retilíneo uniforme? Sim. Porque o movimento retilíneo uniforme, ele vai manter um padrão de corte. Movimento retilíneo retardado, que diminui, não faz sentido. E acelerado também não, porque pode machucar a pessoa. Tá? Então, agora a gente vai ver questão 4. Questão 4 fala o seguinte. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, com mais de 150 milhões de toneladas de safra de 2022 a 2023, representando aproximadamente
42% da população global. Para atingir essa produtividade agrícola, os tratores movidos a diesel são essenciais, pois permitem a cobertura mais eficiente de grandes áreas de plantio. E aí vem a pergunta. Considerando que a velocidade média de um trator a diesel é de 10 km por hora, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário em minutos. Tomar cuidado que aqui a unidade de medida está em minutos e aqui está em horas. Para que ele percorra o perímetro externo de uma plantação em formato de um quadrado igual a 500 metros. Então, se a área de plantação tem um formato de um quadrado, né? E ele quer percorrer a parte externa, é o perímetro que eu tenho que pensar. Então, o perímetro dessa área de plantio é 500 vezes 4, que dá 2.000 metros, que é exatamente 2 quilômetros. E a gente sabe o quê? Que velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. A minha velocidade aqui é 10 km por hora. O espaço percorrido é 2 e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, 10 vezes o tempo é igual a 2, o tempo é igual a 2 dividido por 10, que é igual a 0,2 horas. Só que ele quer a resposta em minutos. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 0,2 e vai multiplicar por 60 para passar para minutos. 0,2 vezes 60 vai dar 12 minutos, que nesse caso aqui é a letra B. B de bola, tá bom? Agora nós vamos ver a questão 5. 2 ciclistas A e B estão treinando em uma ciclovia retilínea e o gráfico abaixo apresenta dados sobre o movimento de ambos no mesmo sentido da ciclovia. Então, assim, o ciclista A, ele parte da origem, porque ele está vindo do zero, e o ciclista B parte da original. Ele começa com velocidade igual a zero, e o ciclista que está em azul começa com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Esse gráfico aqui é da velocidade pelo tempo. Sabendo que no tempo t igual a zero, A e B se encontram um do lado do outro, ou seja, a mesma posição na ciclovia, assinale a alternativa correta. Letra A. A e B deslocam-se em movimento retilíneo uniforme. Não é em movimento retilíneo uniforme porque a velocidade está variando, né? Então, é uniformemente variado. Então, a letra A está errada. A B fala assim, a aceleração do A é de 0,2. Para isso, nós temos que fazer a conta. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, em relação à aceleração do bloco A, a gente pode pegar aqui, ó. Ele sai do 0 até o 8. A gente pode pegar isso, né? Então, 8 menos 0 dividido pelo tempo, que é 20 menos 0. Então, aqui eu vou ter 8 sobre 20. Dividindo por 4, simplificando por 4, em cima e embaixo, eu divido por 4 em cima e embaixo. Fica 2 sobre 5. 2 dividido por 5 dá 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra B está incorreta, porque a aceleração do A é 0,4 e não 0,2. Vamos ver a letra C. A C fala que a aceleração do bloco B, que está em azul, é de 0,4. Vamos ver, a aceleração do bloco B é velocidade dividida pelo tempo. A velocidade inicial dele é 4 e a final aqui 8. Então, 8 menos 4 e o tempo também é 20. E aí eu vou ter 8 menos 4 dá 4, 4 sobre 20. Eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Vai dar o quê? 1 sobre 5. Isso aqui dá 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a B e a C estão incorretas porque ambas estão trocadas, as acelerações, né? Letra D. Em t igual a 0, basta
Desculpa, em t igual a 0, B passa por A com uma velocidade de 4 metros por segundo. Isso é verdade, porque em t igual a 0, o A parte da velocidade 0, ou seja, está parado, e o B começa com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, a letra D é a que está correta, tá bom? E depois, o ciclista A alcança B em t igual a 20. O ciclista A não alcança o B, é o B que alcança o A, né? Porque o A já começou mais rápido. Então, também está incorreta, tá? Agora, nós vamos para a questão 6. Questão 6 fala assim: um automóvel percorre o primeiro trecho de uma rodovia de 200 km a 100 km por hora. Então, ele me deu a velocidade e o tempo que ele faz que ele percorre esse primeiro trecho aqui. Então, ó, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Então, 100 é igual a 200 sobre delta T1. Então, delta T1, o 100 tá, do outro lado passa dividindo 200 sobre 100, que vai dar 2 horas. Então, para fazer esse primeiro trecho, ele leva 2 horas. Logo em seguida, o segundo trecho, ele faz 70 km em 70 km por hora. De acordo com esses dados, qual é a velocidade média do percurso total? Né? Então, vamos lá. No segundo trecho, vou colocar aqui de vermelho, V2, é o espaço dividido pelo tempo. A velocidade eu sei que é 70, o espaço é 70, eu quero descobrir delta T2. Então, delta T2 é 70 dividido por 70, que dá 1 hora. Então, qual será a velocidade média? Será a velocidade do primeiro trecho, que no caso é de 100. Desculpa, vai ser delta E sobre delta T, a média. Então, vai ser o deslocamento do primeiro trecho, que é 200, mais o do segundo, que é 70, dividido pelo tempo que ele levou em cada trecho para viajar, né? Então, 1 mais 2. Então, vai ficar 270 dividido por 3, que é igual a 90 km por hora. Que nesse caso a opção correta é a letra C, tá bom? Vamos ver a questão 7. É assim: leia o texto abaixo, observe a figura e responda a questão. Aí vem: na disputa da final dos 50 metros nado livre masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o australiano Cameron McCovey, que nadava na raia 5, ficou em primeiro lugar com tempo de 21,25 segundos. Então, esse foi o tempo que ele fez, né? A imagem a seguir representa as velocidades instantâneas de alguns competidores durante o certame. Então, aqui está mostrando o que é velocidade instantânea. No instante em que eles captaram, essa é a velocidade com que eles nadavam. Aí vem assim: caso Mekov tivesse desenvolvido durante toda a prova um valor constante de velocidade igual a 2 metros por segundo, seu tempo final de prova seria de quanto? Então, olha só. A gente tem que ele havia levado 21,25 segundos, não é isso? E deslocamento de 50 metros. E a gente sabe o quê?
que a velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. Só que ele quer saber qual seria o tempo se ele nadasse com essa velocidade de 2 metros por segundo, né? Então, seria 2 é igual a 50 dividido pelo tempo. Então, o tempo seria 50 dividido por 2, que seria 25 segundos, né? E como ele levou 21,25, o tempo que ele levaria, 25 menos 21,25, que dá 3,75 segundos. Então, seria um número, vamos formar aqui, ó, 25 menos 21,25. Vou pedir emprestado, vale 4, vale 9, vale 10. 5, 7, 3. Então, é um número menor que 3,75? Não. É um número menor que 4,25? Não. Número maior que 3,75? Sim. Tá? Então, aqui, letra C. Vamos ver a próxima. Questão 8. Analise o gráfico que representa a variação de velocidade de um objeto em função do tempo durante determinado movimento. Então, ele me dá um gráfico da velocidade pelo tempo, né? Esse gráfico, ele começa com crescimento, depois ele tem um período de estabilidade, depois ele decresce. E aí ele pergunta o que esse gráfico de movimento, né? O que esse movimento pode representar. Então, letra A, uma composição de metrô entre duas estações. Pode ser, né? O metrô, ele pega velocidade, ele vai com uma certa velocidade de maneira constante. Quando ele vai chegar na outra estação, ele tem que diminuir essa velocidade até frear para poder embarcar e desembarcar passageiros. Então, a letra A está correta. Agora, vamos analisar as outras questões. Um pêndulo durante metade da oscilação. Não, porque o pêndulo, no meio da oscilação, ele teria energia potencial nula, assim como nas extremidades. Então, a B está incorreta. Letra C, uma pedra lançada verticalmente para cima. Também não, que ela não teria esse tipo de comportamento. D, uma xícara que caiu da mesa. Também não, a velocidade, né, de queda em relação à gravidade e aceleração constante. E, uma bola de basquete arremessada para a cesta. Também não. Então, a correta aqui é a letra A. Tá? Questão 9. Um professor de Cotuca gosta de caminhar e costuma utilizar, né, um aplicativo de celular para visualizar o seu trajeto. A figura a seguir representa um mapa de seu bairro com o caminho percorrido em uma das suas caminhadas. Então, o caminho que ele percorreu faz o formato de um coração, né? Ele saiu de casa no ponto indicado pela seta, às 9 horas e 23 minutos. E terminou seu exercício quando voltou ao ponto de partida, às 9 horas e 58 minutos. Sabendo que todos os quarteirões representados na figura são quadrados, cujos lados medem 100 metros de comprimento, e considerando desprezível a largura das ruas, calcule a velocidade média desenvolvida nesse trajeto. Então, o que acontece?
Se você contar aqui cada rua, nós vamos ver que existem 28 ruas. Como cada uma tem 100 metros, isso aqui me dá 8.800 metros, que é a mesma coisa que 2,8 quilômetros, certo? O tempo que ele levou, de 9 horas e 58 minutos até 9 horas e 23 minutos, me dá um tempo total de 35 minutos. E se eu passar isso pensando em hora, né, dividindo por 60, para eu passar minuto para hora, eu divido por 60. Eu vou simplificar e eu vou chegar, se eu dividir por 5 em cima e embaixo, eu vou chegar em 7/12 de hora. E a minha velocidade média é o que eu ando dividido pelo tempo. O que eu andei é 0,8 e o tempo é de 7/12 de hora. Então, isso aqui é 2,8 vezes 12 sobre 7. Tá, isso aqui me dá um tempo de 4,8 quilômetros por hora, que nesse caso aqui é a letra C. Tá certo? Vamos ver a próxima questão, questão 10. O gráfico a seguir representa o movimento de duas pessoas, A e B, em uma mesma estrada retilínea. Então, tem a posição delas em função do tempo. Então, repara que a posição do que está em vermelho começa no 3 e vai subindo, vai para o 11. E a posição do B, que está em azul, começa no 8 e vai decrescendo até mais ou menos o 2. E aí vem a letra A. As duas pessoas se movimentam em direções opostas. Não, né? Porque a questão não é direção, é questão de sentido, né? Em sentidos opostos. B. As duas pessoas se movimentam no mesmo sentido. Não, sentidos opostos. Uma está subindo a rua, outra está descendo. C. A pessoa A tem maior velocidade que a pessoa B em módulo. A gente tem que fazer a conta. D. Na posição 6, as duas pessoas têm a mesma velocidade. Então, vamos ver aqui a letra C. A velocidade do que está de amarelo, não, desculpa, de vermelho, ó, aqui. Vamos ver aqui ele começa no 3, né? Quando chega no 4, ele está no 6. Então, a variação de posição, 6 menos 3 dividido por 4. Isso aqui dá 3 sobre 4, que é igual a 0,75 metros por segundo. E o B, que é o que está de azul, ele começa no 8 e para no 6. Então, 8 menos 6, porque ele quer em módulo, né? Vamos pensar aqui, posição final menos inicial dividida pelo tempo, que é 4. Isso aqui vai me dar menos 2 sobre 4, que é igual a menos 0,5. Só que ele fala em módulo. Então, o módulo de A é 0,75, que já é positivo. E o módulo da velocidade B, 0,5, que é o módulo do número negativo, é positivo. Pessoa A tem maior velocidade que a B, verdade. E a D está incorreta, tá bom? Porque eles não têm a mesma velocidade. Vamos lá. Questão 11. Uma empresa de transportes mantém uma linha de ônibus que parte de um terminal, né? E percorre 30 quilômetros até retornar ao mesmo terminal, desenvolvendo nesse percurso uma velocidade média de 30 metros por segundo. Então, nesse primeiro instante,
eles percorrem 30 km com uma velocidade de 20 km por segundo. Sabendo que o intervalo de tempo entre as saídas consecutivas de 2 ônibus dessa linha é de 20 minutos, o número mínimo de ônibus que a empresa deve manter nessa linha para cumprir esse cronograma é de... Então, sai um ônibus de 20 em 20 minutos. Então, vamos ver aqui. O tempo, velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. A velocidade eu tenho 20, o deslocamento é 30 e eu quero descobrir o tempo. Então, meu tempo vai ser igual a 30 dividido por 20, que dá 1,5 horas. 1,5 horas é a mesma coisa que 90 minutos, correto? Então, cada ônibus leva 90 minutos para fazer esse percurso. Para que eu saiba quantos ônibus eu vou precisar, eu vou pegar o tempo total, que é 90, é igual a 20 vezes a quantidade de ônibus que eu preciso. 90 dividido por 20 vai dar 4,5. Como não existe número quebrado de ônibus, né? Então, eu vou precisar de no mínimo 5 ônibus letra A. Ok? Porque ele quer saber o mínimo. Então, o mínimo é 5. Porque se eu botar 4, vai faltar. Vamos para a questão 12. Dirigindo por uma estrada, um motorista teve de parar seu automóvel devido à interrupção do tráfego para a manobra de uma máquina que atuava na manutenção da via. Liberada a pista, esse motorista retoma o movimento de seu automóvel de modo gradativo, sem se apressar, acelerando seu veículo até que atinja a velocidade máxima permitida, como mostra o gráfico. Então, no gráfico, ele vai até 90. Então, a velocidade máxima permitida nesse local é de 90 km por hora. E aí ele pergunta, do momento em que o automóvel deixa o repouso, que no caso aqui seria o quê? 20, né? Até o momento em que ele atinge a velocidade máxima, que no caso aqui é no instante aqui 90, qual é a distância total percorrida por ele? Então, a distância total percorrida por ele nesse trecho, ó, isso aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo. Isso aqui, se eu achar a área desse desenho aqui, eu vou achar o que eu quero, que é o deslocamento. O deslocamento é igual à área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A minha base começa no 30 e vai até o 90. Então, minha base é 90 menos 30, vezes a altura aqui, que é 90, dividido por 2. 90 menos 30 é 60, vezes 90, dividido por 2. Aqui eu posso fazer o quê? Posso fazer 60 vezes 90, que dá 5.400, né? Aqui dividido por 2. Peraí. Aqui a altura dividido por 2. Isso aqui vai dar 2, né? 7, isso é 2.700. Do momento em que o automóvel deixa o repouso até o momento em que atinge a velocidade máxima, a distância percorrida por ele foi quanto? R$ 2.700, tá? Nesse intervalo aqui.
Próxima questão, questão 13. Um objeto de massa constante igual a 0,2 kg se desloca-se em movimento unidimensional ao longo de uma linha reta e sua aceleração A é medida em função do tempo t, obtendo-se o gráfico a seguir. Então, ele está me dando o gráfico da aceleração pelo tempo. Aí ele fala, sabe-se que a velocidade do objeto no instante t igual a 40 vale 25. Então, V1 vale 25 quando t igual a 40 segundos. Ok. Com base nos dados fornecidos no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que representa corretamente a velocidade V2 no instante igual a t igual a 50 segundos. O que eu tenho? O que eu sei? Isso aqui é movimento uniformemente variado. Então, velocidade é igual a velocidade inicial vezes aceleração dividida pelo tempo. No caso, eu quero saber qual é a velocidade no momento V2. E a velocidade aqui que eu vou usar é a que ele me deu, 25, mais a aceleração Qual é a aceleração aqui no t igual a 50? É 2, né? Que é 2 vezes o tempo. Só que o tempo aqui, ele está variando de 40 até 50. Então, é 50 menos 40. Então, V2 é igual a 25 mais 50 menos 40 dá 10. Dividido por 2 é 20. Isso aqui dá 45 metros por segundo, que nesse caso aqui é a letra B, tá bom? Vamos ver a próxima questão, questão 14. Um motorista de aplicativo estima que para obter um ganho adequado deve fazer viagens que totalizam no mínimo 21 quilômetros em no máximo 30 minutos. Ó, a gente tem que tomar cuidado porque uma unidade de medida está em quilômetro e a outra em minuto. Para isso, o motorista deve desenvolver uma velocidade média de quanto? Então, velocidade, quanto eu ando dividido pelo tempo. A velocidade é o que eu quero descobrir. O que eu ando é 21, que está em quilômetro. O tempo eu tenho que passar para hora. 30 minutos é metade de uma hora, então é 0,5. E aí, se eu fizer 21 vezes dividido por 0,5, é a mesma coisa que 21 dividido por 5 décimos, que é o mesmo que 21 vezes 10 sobre 5. Isso aqui dá 42 quilômetros por hora, que nesse caso é a letra C, ok? Vamos ver a questão 15. Um aluno do Colégio Naval, ao praticar um treinamento físico-militar, desloca-se do colégio ao clube, distantes 4 km em 20 minutos. Então, do colégio até o clube são 4 quilômetros e o tempo em 20 minutos. 20 minutos, se eu dividir por 60, é 1/3 de hora, né? E continua seu deslocamento do clube ao shopping, que tem do clube ao shopping tem uma distância de 2 quilômetros com uma velocidade v. Sabendo que a velocidade média do aluno no trajeto colégio-shopping foi de 12 km por hora, qual é o módulo da velocidade no trajeto que não foi dado? Então, vamos lá. Velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. A velocidade média foi de 12. Isso é igual à velocidade no primeiro trajeto
né? E qual é a velocidade do primeiro trajeto? 4 dividido por 1/3, né? Mais a velocidade no segundo trajeto, que eu quero descobrir, dividido por 2. 12 é igual. 4 dividido por 1/3 vai dar 12, tá? Mais velocidade dividido por 2, porque é velocidade média, então é a soma das duas velocidades dividida por 2, ok? Então, 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, minha velocidade vai ser 24 menos 12, que dá exatamente 12 km por hora. Lembrando que esse pedaço aqui, eu estou pensando no deslocamento, que é 4, dividido pelo tempo, que é 1/3. Isso é uma divisão de frações. Repete a primeira, que é 4, e multiplica pela segunda fração invertida. E aí eu fico com 4 vezes 3, que é 12, dividido por 1, que é exatamente 12, ok? E é por isso que aparece esse 12 aqui. Vamos para a questão 16. Na questão 16, ele fala assim, vamos ver aqui. Um trem de carga percorreu o trajeto Santa Sé do Sul até Jundiaí, indicado no mapa, passando por Itapirina às 9h20 e por Campinas às 13h20 no mesmo dia. Ok. E aí vamos ver o que ele pergunta. Sabendo que a distância entre Itapirina e Campinas é de 120 quilômetros, né? E entre Campinas e Jundiaí é de 40, e que o trem manteve a velocidade constante no trajeto de Itapirina até Jundiaí, o horário que esse trem chegou em Jundiaí foi quanto? Então vamos lá, de 9 horas e 20 minutos até 13 horas e 20 minutos, o tempo foi de 4 horas de deslocamento. Então, velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo. O que eu ando é 20, o tempo é 4. Então, a velocidade é de 30 km por hora. Sendo que eu quero saber o tempo que ele levou no segundo trajeto. No segundo trajeto, a velocidade é 30, porque ela se manteve constante. Ele teve um deslocamento de 40 e eu quero saber o tempo. Então, 30 vezes o tempo que eu quero descobrir é igual a 40. O tempo é de 40 dividido por 30. Isso aqui dá 4/3 de hora. 4/3 de hora, se eu fizer, se eu multiplicar isso aqui por 60, isso aqui dá o quê? 240 dividido por 3, que dá 80 minutos. E se eu pensar que 80 minutos é igual a 1 hora, que é 60 minutos, mais 20. Ou seja, é igual a 1 hora e 20 minutos. Então, se ele saiu às 13h20, mais 1 hora e 20 minutos, ele vai chegar às 14 horas e 40 minutos, que é a letra E, ok? Agora vamos ver a outra questão, questão 17. O gráfico a seguir representa as velocidades instantâneas de um objeto em função dos respectivos instantes de tempo. Então, ele está mostrando o gráfico da velocidade pelo tempo, né? E aí você vê que é um gráfico em que ele vai decrescendo. Então, vamos lá. Assinale a alternativa cuja afirmação está correta.
Letra A. De 0 a 10, as velocidades instantâneas são positivas. E a aceleração média é positiva. Essa questão é falsa, porque a função é decrescente. Se a função é decrescente, significa que a aceleração também é decrescente, porque esse é um gráfico decrescente. E aí, lembrando de matemática, se o gráfico é decrescente, eu sei que o coeficiente angular dele é negativo, logo a aceleração também é negativa, tá? Então a A está errada. A B. De 0 a 10, as velocidades instantâneas são positivas e a aceleração é negativa. Então, a velocidade 0 a 10 realmente é positiva porque ela está no eixo, ó, positivo. E a aceleração é negativa. Então, a B está correta. A A estava errada porque falava que a aceleração é positiva. Não é. Logo, a C vai ser incorreta porque de 10 a 20 a velocidade instantânea é negativa. Sim, mas a aceleração continua sendo negativa. E a D também está errada porque a aceleração não é nula, tá? É um movimento que muda a velocidade, logo tem a aceleração, ok? Aí nós vamos agora para a próxima questão. Questão 18, que fala assim. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel. Considerando as informações presentes no gráfico, o que é incorreto, ou seja, o que é errado falar? Aí ele vem falando, ó, letra A. A variação da posição entre os instantes 0 e 2 foi de 10 metros. Repara que ele quer o errado, tá, gente? Então, vamos lá. De 0 a 2, a área desse gráfico aqui é igual ao deslocamento dele. Isso aqui é um retângulo, então é base 2 vezes a altura 5. 10 metros, então essa aqui está correta. Vamos ver a letra B. Nos instantes 2 e 4, o móvel estava em movimento uniformemente variado. Também é verdade, porque a velocidade muda de 5 até chegar a 7, então não é constante. C. No instante t igual a 3, a velocidade do móvel era de 6 metros por segundo. Ó, a gente pode ver pelo gráfico que o 3 está aqui, né? E a velocidade aqui, 6. Qual seria a maneira também de ver isso? Seria eu pensar em calcular aqui, ó, a área desse gráfico aqui seria a aceleração entre 2 e 4, que é um trapézio. Então, seria base menor, que é 2, mais base maior, que é 4, vezes a minha altura, que é 2, dividido por 2. 2 mais 4, 6. 2 dá para cortar com 2, então aqui seria a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que V é igual a V0 mais AT. Então, nesse caso aqui, V é igual a V0, que no caso aqui, se eu considerar aqui, seria 5, mais aceleração 6, vezes o tempo T, né? Então, quando T igual a 3, velocidade, porque aqui também 6, ok? Verdadeiro. D. A distância total percorrida pelo móvel. Peraí. Que não é a aceleração. Falei besteira, que é o deslocamento.
Então, aqui, meu deslocamento é 6. Se meu deslocamento é 6, velocidade é o que eu andei dividido pelo tempo. 2, né? Aí a letra D. A D, ela tá incorreta, porque olha só, a distância total percorrida pelo móvel entre 0 e 4 foi de 28. De 0 até 2, a gente já tinha calculado que era 10. De 2 até 4 é 6. Então, 10 mais 6 dá 16 e não 28. Então, a questão que está incorreta é essa aqui. Tá bom? Na letra D. Vamos lá. Questão 19. O gráfico representa o espaço percorrido por um veículo em função do tempo, que obedece à função horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Sobre o gráfico, o que nós podemos afirmar? Aí nós temos aqui. A gente sabe o quê? Que a posição inicial nesse gráfico é menos 5, né? Tá aqui, que foi da onde ele começou a andar. E ele está no sentido a favor da rodovia. Então, S é igual a S0 mais VT. Posição inicial é menos 5 mais VT. Eu sei que no instante t igual a 10, a posição é 0. Então, 0 é igual a menos 5 mais 10V. Então, 10V igual a 5. V igual a 5 dividido por 10, que é igual a 0,5 metros por segundo. Então, a velocidade é positiva. Vamos lá, letra A. O espaço inicial é positivo? Não, o espaço inicial é menos 5, negativo. Então, A está errado. B, o espaço inicial é nulo. Errado também, porque o espaço inicial é menos 5. Se fosse nulo, ele teria começado aqui na origem, no zero, que não é o caso. C, o espaço inicial é negativo, é correto. E o gráfico representa um movimento uniformemente retrógrado. Não, porque ele está crescendo. Então, também está errado. Letra D. O espaço inicial é positivo, dessa forma o gráfico representa um movimento progressivo. O espaço inicial é negativo, está errado também. Letra E. O espaço inicial é negativo e o gráfico representa um movimento uniforme progressivo. Correto, é a letra E. Tá? Próxima questão, questão 20. Marcos parte do quilômetro 120 de uma rodovia para viagem com sua família. Marcos tem um dispositivo de piloto automático que permite determinar uma velocidade máxima para o veículo mantendo constante. Ele aciona o dispositivo para que o carro mantenha uma velocidade constante de 90 km por hora. Na figura abaixo encontramos a estrada com 4 placas de posição. Em quanto tempo Marcos estará no quilômetro 210? Então, ele quer saber o tempo que o Marcos vai levar para chegar na posição 210. Tá? Então, o deslocamento nesse caso é 210 menos a posição inicial, que é 120, vai me dar 90 km. Velocidade é o que eu ando dividido pelo tempo.
A velocidade é 90, o deslocamento é 90 e o tempo é o que eu quero descobrir. Então, fica 90 vezes t, né? Igual a 90. Então, o tempo vai ser 90 dividido por 90, que dá 1 hora. Que, no caso aqui, é a letra A.